Oi pessoal, vamos para o nosso próximo vídeo, onde a gente vai discutir o capítulo 3 lá do livro do Baum, tá? O capítulo 3 ele discute a distinção entre público, privado, natural e fictício, tá? Que é uma discussão bastante presente dentro da análise do comportamento. Tá, a gente, como eu falei, vem falando para vocês, a gente está tentando de alguma forma responder, ou melhor, responder não é um bom termo, a gente vem tentando clarificar a afirmação base do behaviorismo radical, que é a noção de que é possível uma ciência do comportamento. Então a gente está tentando entender um pouquinho isso. De novo, lembrando que a gente precisa então discutir a ideia de ciência e a ideia de comportamento. Hoje, o foco está maior em cima da discussão sobre o que vem a ser comportamento. Tá? Que não quer dizer que a gente não vai discutir ciência porque uma coisa está interrelacionada com a outra. Acontece que o foco está maior em cima da ideia de definição de comportamento. Tá? A nossa cultura ocidental, ela é uma cultura mentalista. O que isso quer dizer? O que o termo mentalismo quer dizer? O Skinner, o Baum faz até uma brincadeira, ele fala que Skinner define mentalismo como uma explicação que não explica. Né? É uma definição bastante forte, mas o que a análise do comportamento se refere, o termo mentalismo, diz muito, não é apenas isso, mas diz muito de explicações que internalizam a noção causal do comportamento. Tá? Então, essa ideia de justificar as nossas ações via processos mentais é um padrão dentro da nossa cultura ocidental moderna, seja na instância científica da psicologia, seja no senso comum. Tá? E a análise do comportamento, vocês já devem ter escutado isso em algum outro momento, ela entende que a noção de mente não é uma boa forma para se explicar o comportamento. Tá? Quem é de fora da análise do comportamento normalmente vai falar que o analista do comportamento não acredita na noção de mente, que para ele mente não existe, que para ele que não considera os eventos mentais. Tá? Na verdade, não é bem esse o caminho. Tá? O foco na discussão tá, e aí a gente entra na ideia de ciência, na forma como Skinner propõe a objetivação da psicologia, a busca por dar esse caráter de objetividade para a psicologia. E só recuperando um pouquinho, quando a gente estava discutindo um pouco o Watson lá no início da disciplina, o Watson ele defende a ideia de uma objetivação via método. Tá? Então, um método rigoroso, robusto, como forma de garantir que as minhas afirmações sejam verdadeiras. O Skinner, ele também vai buscar essa objetividade, mas o foco dessa busca por objetividade não está tanto no método, não que ele não se preocupe, eu falei isso para vocês já, mas o foco está na conceitualização. Então, o Skinner vai partir da noção de que ciência lida com fenômenos naturais. E o que isso quer dizer? Lidar com fenômenos naturais quer, na sua grande maioria das vezes, quer dizer
que nós estamos lidando com eventos que estejam dentro de um enquadre espaço-temporal. O que isso quer dizer? Que seria possível localizar o evento natural dentro de uma circunscrição espaço-tempo. Ou seja, eu consigo localizar eventos, tá? Sejam eles eventos ambientais, sejam eles eventos comportamentais, eu consigo localizar no tempo e no espaço, tá? Então, a noção de mental para análise do comportamento ela é problemática quanto forma de explicação, porque ela não se enquadra dentro dessa ideia. Não é possível localizar eventos mentais dentro de uma organização espaço-temporal, tá? É lógico que a análise do comportamento, e o texto traz isso muito bem, o Baum descreve isso de forma bastante interessante, a análise do comportamento faz algumas distinções. Não há entre comportamental e mental, ou mental e natural, ou tipo como o título do livro indica, mas a distinção entre público e privado. Tá? O Watson desconsiderava eventos privados porque eles não eram objetivamente acessíveis. Tá? O analista do comportamento não faz a objeção dos eventos privados, desde que eu os entenda enquanto eventos naturais. O que isso quer dizer? Que eu olho para eventos, essa distinção entre evento público e evento privado, pela acessibilidade, não pela mudança de natureza. Como assim? Quando eu estou falando numa ação, eu tenho um movimento mecânico, eu tenho algo quase físico. Dentro de uma lógica mentalista, o fenômeno mental, a mente, a personalidade, a inteligência ou a emoção não se encontrariam dentro da circunscrição evento físico, tá? Evento que se enquadre num contínuo, numa possibilidade de localização no espaço-tempo. O evento mental, ele é isso, ele é mental, ele é psíquico, ele é de uma outra natureza. Se eu abro a cabeça de alguém, eu não encontro mente, eu não encontro personalidade, eu não encontro emoção, eu não encontro inteligência, eu encontro sangue, eu encontro tecidos, eu encontro osso, eu encontro veias. Tá? Essas coisas se localizam no tempo e no espaço. Tá? Por Skinner, então, esses eventos que não se localizam no tempo e no espaço não são passíveis de serem organizados dentro de uma explicação científica. Tá? A distinção que, na melhor das hipóteses, se observa em relação ao comportamento, como eu falei, é a distinção público e privado, que é meramente uma distinção de acessibilidade, não de natureza. Então, evento privado é um evento acessível apenas por aquele que experiencia. Evento público é acessível por todos aqueles que experienciam. Então, uma planta, uma chuva, são eventos públicos, porque todo mundo que estiver ali diante consegue experienciar o fenômeno. Como o Baum fala, é possível que a gente converse sobre o fenômeno. O evento privado, por outro lado, ele não é de natureza diferente, mas ele é acessível apenas por aquele que experiencia. A minha dor de dente é um evento privado, só eu tenho acesso a ela, eu posso descrevê-la,
mas vocês vão estar tendo acesso à minha descrição, não à minha dor de dente. Da mesma forma, meu pensamento, ele é privado porque apenas eu tenho acesso a ele. Tá? Vocês podem até estar do meu lado, como o livro fala, mas vocês não vão ter acesso. Tá? Então, mas para análise do comportamento, essa distinção não é uma distinção das mais importantes. O Baum até reproduz uma fala do Skinner falando, olha, a pele é uma fronteira não tão importante para ser capaz de mudar a natureza do fenômeno. Então, quando falarem que o analista do comportamento desconsidera o pensamento, é papo. O analista do comportamento entende pensamento como um evento privado, como um comportamento de mesma natureza que o comportamento público, aquele que vocês conseguem observar quando eu emito. Tá? Então, a distinção que eu acho que é importante a gente deixar claro é a de que eventos mentais, e o Baum é mais taxativo, ainda mais pesado na classificação que ele faz. O Baum chama de eventos fictícios. Essa ideia de eventos mentais, ou eventos fictícios no termo do Baum, e eventos naturais, diz respeito à natureza. Ou seja, diz respeito ao fato do evento ser passível de ser localizado num quadro espaço-temporal. Tá? Se o fenômeno não é possível de ser identificado dentro desse enquadre espaço-tempo, ele não pode ser um evento passível de compor uma explicação científica, porque a explicação científica lida apenas com eventos naturais, ou seja, lida com eventos passíveis de serem identificados no espaço-tempo. Eventos mentais, por definição, não o são. Tá? Então não é nenhuma questão de incapacidade de acesso. Tá? Não é nenhuma questão de incapacidade tecnológica. Por definição, o evento mental não é acessível, porque ele é de outra natureza. Nem o indivíduo que experiencia, que está se comportando privadamente, tem acesso ao evento mental. Como assim? Se eu estou pensando na minha casa de quando eu tinha 5 anos de idade, eu tenho acesso ao evento privado pensamento. Mas o evento memória, da forma como ele é definido enquanto uma instância mental cognitiva, nem eu que estou experienciando o lembrar, né, o pensar, né, o se comportar privadamente, nem eu tenho acesso, sou capaz de experienciar a minha memória enquanto um local de depósito de informação, por exemplo. A minha emoção não é experienciável. Quando eu digo que estou com raiva, eu sinto um bando de coisas. Eu sinto mudanças fisiológicas no meu corpo, eu sinto alterações reflexas, eu percebo mudanças no meu comportamento, mas essa coisa chamada de raiva não se acessa. Tá? Então, a explicação que engloba esses fenômenos para análise do comportamento não são formas adequadas de atribuir atribuir valor causal em relação ao comportamento, justamente por essa alteração de natureza do fenômeno. Tá? Então, o Baum ele elenca uma série de objeções ao uso de estratégias mentais.
ele vai virar e falar o seguinte: olha, o evento mental, ele obstrui a nossa investigação. Como assim? Se eu viro para vocês e falo, por que você, sei lá, por que você tá tomando suco de laranja? Você fala, porque eu gosto. Esse gostar não é diferente. Eu não adquiri informação a mais sobre as causas do que você está fazendo, para além do fato de perceber simplesmente que você está tomando suco de laranja. Você toma suco de laranja porque você gosta. Você gostar é tomar o suco de laranja. Então eu não tenho informação a mais sobre o fenômeno, mas ele tem uma cara de explicação causal. Então, nesse sentido, eu ia falar, obstrui a investigação. Tá, eu tô tomando suco de laranja porque eu gosto, mas por que cargas d'água você gosta? Gostar é tomar o suco de laranja. Ou, pelo menos, ter probabilidade de executar comportamentos que normalmente gerem suco de laranja. Então, nesse mesmo sentido, aonde uma explicação obstrui, no sentido que impede avançar na busca por compreensão da ocorrência do comportamento, porque ela simula um formato causal, eu tenho o que ele vai chamar de redundância, ou seja, quando eu falo, eu gosto, e o tomar o suco de laranja, isso são coisas semelhantes, então é redundante falar. Eu acho que esse é o exemplo que o Baum dá no livro. Era falar, por que você não come carne? Porque eu sou vegetariano. Ser vegetariano é não comer carne. Eu posso ir atrás de outras informações, mas esse formato explicativo normalmente é aceito como explicação final. Por isso eu tenho uma barreira, e por isso também eu tenho o que a gente vai estar chamando de redundância, ou seja, eu tenho uma explicação que é simplesmente parafrasear. Eu não como carne, sou vegetariano. São sinônimos essas duas coisas. Nesse caminho, os analistas do comportamento, deixa eu só arrumar aqui minha câmera, só um minutinho. Desculpa. Nesse sentido, os analistas do comportamento, eles se apropriam da ideia de um filósofo que eu gosto bastante, que é o Gilbert Ryle. O Gilbert Ryle, ele não é um behaviorista, ele é um filósofo da escola analítica, um filósofo da linguagem da escola de Oxford, que era um cara bastante crítico, também, como os analistas do comportamento, do uso de termos mentais na tentativa de explicar qualquer ação do indivíduo. E ele tenta, via raciocínio lógico, demonstrar o quanto que a ideia de mentalismo é problemática. E ele trabalha o mentalismo através justamente dessa ideia de um problema lógico, mostrando como que nós usamos errado os tais termos mentais. Ele vai virar e falar o seguinte: olha, o nosso principal problema com os termos mentais é que a gente entende eles como eles sendo algo para além de um nome que define uma classe de comportamentos. Se eu vou pegar aqui das minhas filhas, se eu pego esses diferentes objetos
e falo que eu tenho lápis aqui, o termo lápis, ele é um nome que rotula esses 4 eventos. Esses 4 eventos dão significado para o termo lápis. Tá? O termo lápis são aqueles 4. Tá? Se eu virar para você e falar, olha, eu tenho um azul, um roxo, um rosa e um grafite, e aí eu falo, isso aqui são os lápis. Eu estou usando um termo que rotula uma categoria, tá? Se eu levo um de vocês, para conhecer a UFMS e mostro a reitoria, mostro a biblioteca, mostro a unidade 6, mostro, sei lá, alunos, professores, técnicos administrativos da universidade. E aí no final desse passeio que eu mostro, vocês viram para mim e falam, tá, você me mostrou a reitoria, você me mostrou a biblioteca, você me mostrou a unidade 6, você me mostrou professores, alunos, funcionários, cadê o UFMS? O Wright tá falando, olha, é estranho a pessoa fazer esse tipo de pergunta. Por quê? Porque a UFMS é o conjunto dessas coisas. A UFMS não existe na ausência dessas coisas. E são essas coisas que dão sentido para o termo UFMS. Tá? Eu vou virar e falar o seguinte, olha, os termos mentais são igual o rótulo lápis, são igual o rótulo UFMS. São termos que resumem uma classe de comportamentos. Então, quando eu falo inteligência, eu tenho que entender que o termo inteligência é nada para além de um nome que rotula uma série de comportamentos. Jogar xadrez, resolver uma equação matemática, ser capaz de, sei lá, ter um determinado padrão de raciocínio, entendendo o raciocínio como comportamento também aqui. Tá? Isso é inteligência. Inteligência não é alguma outra coisa. Eu aprendi a falar inteligência diante desses eventos. Eu aprendi a falar raiva diante de alguém que bate, que xinga, que grita. Tá? Essas são situações que eu aprendo a falar raiva. Então, raiva é um termo que rotula um bando de comportamentos. O Ray vai virar e falar o seguinte, olha, quando não, desculpa, o que a gente costuma fazer? Eu pego esse rótulo e assumo que ele é algo para além de um nome que rotula comportamentos. Eu assumo que esse rótulo é algo a mais. Ele é o evento causal desses comportamentos que ele teoricamente está apenas descrevendo. Então, o bater, o xingar, o gritar, não seriam mais exemplos de eventos que podem ser rotulados pelo termo raiva. Eles passam a ser eventos causados pela instância raiva. Então, o Ryle, ele vai virar e falar o seguinte, olha, o problema do mentalismo é que ele é um erro lógico. Ele é um problema lógico. Ele é um assumir que uma palavra construída para descrever classes de respostas, para rotular classes de resposta, são algo para além do que para além de um mero nome, e é também evento causal. Tá?
Então, nesse sentido, os analistas do comportamento se apropriam disso que o Ryle chama de hipótese paramecânica, erro de categoria. Lá no livro do Ball ele explica isso bem. E traz isso, vai virar e falar o seguinte, olha, nós vamos usar os nossos conceitos, porque como eu falei, lembra, é a proposta do Skinner de objetivar a ciência psicológica, é virar e falar o seguinte, via conceito, né? Essa é a proposta do Skinner. Então ele vira e fala, eu vou usar, entendam os termos descritivos como exatamente isso, como termos que descrevem classes de comportamento. Então eu vou entender raiva como uma palavra que me permite comunicação, porque ela resume um bando de comportamentos. Quando eu falo para vocês, Joãozinho estava com raiva, vocês têm noção de qual é o comportamento que o Joãozinho está apresentando naquele dado momento. Se eu falo para vocês, Mariazinha está alegre, a mesma coisa. Se eu falo para vocês, Astolfo é inteligente, vocês têm uma noção mínima do que Astolfo é capaz de fazer, ou que quando ele faz, ele é bem sucedido. Quando ele faz algo, ele é bem sucedido. Então, o behaviorismo radical vai virar o seguinte, então a gente precisa ter clareza que os conceitos, eles meramente descrevem classes de eventos. E nessa lógica, uma das posições muito claras do Skinner é que os conceitos cotidianos, emoção, personalidade, alegria, tristeza, inteligência, memória, não seriam bons termos, bons rótulos de categoria científico, porque por eles estarem presentes na nossa linguagem cotidiana, eles já carregam consigo significados cotidianos. Então, trazer para dentro da análise do comportamento termos como inteligência poderia ser problemático, porque o termo inteligência carrega com si a ideia de que existe algo interno que eu chamo de inteligência e esse algo causa o comportamento inteligente. Então, o analista do comportamento vai olhar, de novo, para esses eventos como rótulos. Quando eu falo que alguém está amando, estou dizendo que ele apresenta uma série de comportamentos, ou pelo menos probabilidades de se comportar. Estou dizendo que ele tem alta probabilidade de dar flores, de sorrir, de ligar para a pessoa amada, de dizer eu te amo para a pessoa amada. Quando eu digo que alguém está com raiva, eu estou dizendo que ele tem baixa probabilidade de emitir uma série de comportamentos e uma alta probabilidade de emitir outros. Baixa de dizer eu te amo, baixa de probabilidade de sorrir, de entregar flores, mas por outro lado, há uma alta probabilidade de gritar, de xingar, de bater. E como o Baum mesmo traz, a gente tem que pensar esses comportamentos como distribuídos ao longo do tempo. Quando eu falo que alguém está amando, eu estou dizendo de uma frequência comportamental, tá? Então, o Skinner busca abdicar desses termos, porque ele vai entender que esses termos são problemáticos, porque já existem significados embutidos. E aí ele faz uma proposta de elaboração de termos novos. Por isso a noção de reforço, punição, discriminação, porque ele está tentando romper com o discurso, com a linguagem cotidiana, que é uma linguagem viciada, né, carregada de conotações indesejadas dentro de uma instância científica, e vai propor toda uma linguagem nova. Então, não é que a ideia de mentalismo seja uma ideia errada. Para a análise do comportamento, ela é uma ideia que não é útil, porque ela não me leva a uma compreensão de elementos causais do comportamento.
quando eu falo que alguém comprou algo porque quis, eu encerro a minha busca por compreensão do fenômeno e, ao mesmo tempo, aceito como uma explicação. Mas temos o problema de entender por que, então, fulano quis o que ele quis comprar. Tá claro? Então, é nesse sentido que o Skinner vai falar que o mentalismo é uma explicação que não me explica, porque ela não me faz sair do lugar. Beleza, pessoas? Esse vídeo de hoje é mais curtinho. O texto lá de vocês, ele tem toda uma discussão muito detalhada de evento privado, evento mental, evento fictício, evento público. Tá? Leiam, essa parte não é complicada, com esse texto agora que eu acho que vai dar com esse vídeo, desculpa, vai dar uma ajudada, tá? Para vocês entenderem qual é a proposta da análise do comportamento, tá? Pessoas, é isso. Só pra gente, vocês não se esquecerem, a gente tem a aula da semana que vem ainda, um conteúdo que é o capítulo 4, né, do livro do Baum, Teoria da Evolução e Reforço, e aí a gente encerra a primeira unidade e vamos ter a nossa primeira atividade. Beleza? Pessoas, é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima.